Deus conhece o fim desde o início. No livro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nesta passagem o Senhor diz: eu sou o mesmo Deus que te ajudou no passado e eu anuncio no princípio como ficará no fim. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele também é o meio. Ele sabe que podemos ser vitoriosos antes mesmo do problema acontecer, se guerrearmos à sua maneira. E a maneira de Deus não é negativa. No livro de Romanos 8,37 diz que somos mais que vencedores. Isso significa que podemos saber antes mesmo da batalha começar que venceremos. Em outras palavras, podemos ver o fim no princípio. Profetizar nosso futuro é literalmente declarar no início o que acontecerá no fim. Declare e faça. Em Isaías 48,3 diz: as primeiras coisas que aconteceram na época de Israel, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Observe o princípio básico do método de operação de Deus. Primeiro ele declara, depois ele age. Esse princípio explica por que Deus enviou os profetas. Eles vieram falar ao mundo as palavras inspiradas e as instruções de Deus trouxeram a sua vontade do reino espiritual para o reino natural. Jesus não veio ao mundo antes que os profetas tivessem falado sobre ele durante centenas de anos. Deus opera nas leis espirituais que ele mesmo estabeleceu e não pode ignorá-las. Plantar e colher são leis espirituais que vemos manifestar-se no mundo, mas também acontece no reino espiritual. Semeamos sementes materiais e colhemos bênçãos materiais de todos os tipos. As palavras também são sementes. Semeamos palavras e colhemos de acordo com o que semeamos. Deus desejava que o povo teimoso de Israel soubesse que era Ele quem fazia as grandes obras na vida deles. Por isso as anunciou antecipadamente. Fomos criados à sua imagem, por isso devemos seguir o seu exemplo e fazer o que ele faz. Ore comigo assim: Senhor, agradeço por mais uma vez falar comigo poderosamente, através da sua palavra. Entendo que as palavras que saem da minha boca são sementes lançadas para colher as suas bênçãos. Declaro vitória em minha vida, Senhor, em todas as áreas. Chega de murmuração, de reclamação e de queixa. Creio nos seus propósitos e planos. O que o Senhor sonhou para a minha vida é muito melhor do que tudo o que eu poderia pensar ou sonhar. Eu creio em Ti, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. As medidas do coração. No livro de Lucas, capítulo 6, versículos 36 a 38 diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vos também sereis medidos. Que medidas você tem usado com seus semelhantes?
São medidas generosas, largas, ou ninguém jamais consegue preencher seus padrões, e por isso as críticas têm sido constantes em seus lábios. Jesus é claro: com a mesma medida com que medirmos, seremos medidos. Não faça de tudo motivo para julgamentos precipitados ou palavras amargas. Espere, alargue as medidas do seu coração. Aprenda a olhar para o outro com aceitação e, ao mesmo tempo, com esperança. Abrir mão de julgar e muitas vezes abrir mão de querer consertar a outra pessoa para que ela fique do nosso jeito pode ser uma maneira de dar tempo para que as coisas mudem. Quando condenamos alguém, ainda que por coisas pequenas, estamos dando por encerrado algo que talvez Deus ainda queira transformar. Se desejarmos contar com a paciência de Deus a nosso favor, precisamos primeiro exercitá-la em benefício dos irmãos. Peça a Jesus hoje uma graça toda especial. Medidas largas para perdoar, para desculpar as fraquezas dos demais, para crer com toda a confiança. Talvez os sofrimentos da vida tenham tornado seu coração um coração apertado, que se amargura com as mínimas coisas. Saiba que você é capaz de alargar o seu coração, pois o Espírito Santo, que é amor, pode ajudá-lo a amar mais, além do que você mesmo é capaz de imaginar. Quando o seu coração apertar, ferido por decepções e injustiças, clame pelo socorro do Espírito do Senhor. Ele vai ajudá-lo a perdoar, orar e vencer os limites da mágoa. Essa medida renovada será então o campo onde se derramará a bênção de Deus em sua vida. Ore comigo assim: Espírito Santo, vem sobre o meu coração nesse dia. Em nome de Jesus, enche-me com o amor que vem do Pai e ajuda-me a ter medidas largas de tolerância e compreensão com os meus irmãos. Afasta dos meus lábios toda palavra precipitada de condenação e acusação. Faz-me acreditar na tua obra, no coração daqueles que eu mesmo não consigo modificar. Faz que eu aceite os seus passos, o seu ritmo, as suas limitações, assim como o Senhor aceita e respeita o meu caminhar. Ajuda-me, Espírito Santo, a ter medidas largas de perdão, para que meu coração não se feche sobre lembranças doídas e ressentimentos antigos. Quero medir meus irmãos com uma boa medida e vê-los grandes, sem jamais diminuí-los com minhas palavras e atitudes. Que eu saiba valorizar aqueles que o Senhor colocou em minha vida e que eles encontrem em mim palavras e gestos de perdão e encorajamento. Vem, Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O direito de perdoar. No livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48 diz: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus deseja que seus discípulos alarguem as medidas do seu amor
Não devemos apenas amar aqueles que merecem ser amados, mas também aqueles que precisam de nosso amor e perdão para serem envolvidos pela misericórdia de Deus. A esses a Bíblia chama de nossos inimigos, ou seja, aqueles que precisam que nosso amor seja insistente para alcançá-los. Por isso, em outro lugar, Jesus fala de um amor que insiste 70 vezes 7. Amar o inimigo quer dizer concretamente perdoar. Muitos são os que não sabem como começar a perdoar e não conseguem distinguir se perdoaram ou não alguém que lhes feriu o coração. O critério de Jesus é claro. O perdão começa a acontecer quando oramos por nossos inimigos, aqueles que nos magoam e perseguem. Quando abrimos nosso coração e nossos lábios para invocar a bênção de Deus sobre alguém que deixou marcas negativas em nossa vida, esse é o sinal concreto de que o perdão já começou e vai dar frutos de paz em nosso coração. Mesmo aqueles que não podemos alcançar por nossas palavras ou gestos de reconciliação, podem ser alcançados por nossa oração. Esse é o primeiro passo e pode ser dado ainda no dia de hoje. Perdoar é um dever e um direito. Ao nos ensinar a mais bela oração, saída do seu coração de filho, Jesus ensinou-nos também a mais preciosa das lições do amor, a lição do perdão. É bem claro o alerta dado pelo Mestre em Mateus 6,15. Se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Por isso, Jesus nos ensinou a orar diariamente em Mateus 6,12. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar não é somente um dever de todo servo obediente de Deus, mas é também um direito de todo filho que deseja viver reconciliado com o Pai. Você tem o direito de perdoar, porque Jesus na cruz lavou em amor misericordioso todos os pecados do mundo, incluindo aqueles que possam ter ferido você. Deixe fluir o rio de amor que brota da cruz. Seja um canal por onde o perdão de Deus chega àqueles que dele precisam, e o próprio Senhor se encarregará de perdoar seus erros e pecados. Perdoe e seja perdoado. Ore comigo assim: Pai bondoso, desejo exercitar hoje a lição do perdão. Peço-te a graça da vigilância para estar atento a toda oportunidade de derramar o teu amor sobre aqueles que hoje passarem por mim e deixarem marcas em meu coração. Recorda-me nessa hora, Senhor, que o teu Filho Jesus já tomou sobre si toda a vergonha, toda a humilhação, toda a injustiça, toda a perseguição, a fim de que eu ficasse livre e capaz de retribuir o mal com o bem. Pai, em nome de Jesus, hoje eu vou exercitar o meu direito de perdoar, para permanecer em paz contigo e com todos, abrindo meu coração para todas as bênçãos do céu. Oro agora por todos os que estavam prisioneiros do meu coração. Permito chegar até eles o sangue de Jesus derramado na cruz. Obrigado, Pai, porque esse sangue bendito e salvador foi derramado na cruz. Obrigado, Pai, porque esse sangue bendito e salvador foi derramado igualmente por mim e por eles, pelos meus pecados e pelos pecados que me feriram. Obrigado, Pai, porque a paz pode voltar a reinar em meu coração, pela graça do perdão que flui hoje em mim. Muito obrigado, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Siga em frente. No livro de Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30 diz: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo da sinagoga:
Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo de Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. A dor de não ser compreendido e aceito por aqueles que nos cercam é uma das maiores que podemos sentir. Jesus experimentou esse sofrimento e ainda assim, com o coração livre de mágoas, foi fiel ao propósito que o Pai tinha para a sua vida. É certo que precisamos de palavras de estímulo e aprovação para firmar nossos passos numa direção e compor nossa estrutura emocional. Mas nem sempre são essas palavras que ouvimos. Você já parou para pensar que nem todos ao seu redor andam no mesmo ritmo que você e muitas vezes não passam pelas mesmas experiências que você tem vivido? Isso pode ser fonte de incompreensão, divergências e rejeição, mesmo por parte daqueles que mais nos amam, quando eles não são capazes de respeitar nosso caminho e aceitar o chamado que Deus tem para nós. Aprenda a não cobrar aceitação e a tolerar a incompreensão quando ela chegar. A palavra diz que Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Saber ir adiante com o coração sereno, passando pelo meio de palavras duras ou de acenos de reprovação, é uma condição para todo aquele que quer perseverar no seu caminho de vida. Continuar o caminho quer dizer não ficar preso àquilo que ficou para trás, nem por mágoas, nem por cobranças. Passar pelo meio quer dizer conviver com aqueles que estão ao redor e muitas vezes nos atacam para defender. Saber desviar de toda a palavra que destrói, aproveitando tudo como aprendizado a nosso próprio respeito e a respeito do caminho que escolhemos percorrer. Ore comigo assim: Pai querido, estou estacionado no caminho da vida porque a decepção e a mágoa tomaram conta de mim. Ouvi palavras duras de quem esperava compreensão, e isso tornou-se para mim um fardo que me impede de continuar apostando no meu caminho. Pai, ajuda-me a passar no meio de tudo isso e seguir contigo minha estrada. Jesus um dia disse que Ele mesmo é o caminho. Quero progredir e avançar nesse caminho de salvação e paz. Limpa meu coração de toda a cobrança e de toda a tristeza e dá-me a graça de cumprir a Tua vontade em minha vida. Peço perdão, Senhor, pois com sentimentos de vítima apeguei-me a tudo o que ouvi e que feriu o meu orgulho. Tornei-me assim uma pessoa amarga, por minha própria incapacidade de prosseguir. Reconheço essa verdade, Pai, e peço o Teu Espírito para continuar revelando o que há realmente em mim. É por essa verdade que eu sou salvo a cada dia. Vem, Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Perdoar de coração. O livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22 diz: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
A ordem de Jesus a seus discípulos hoje é perdoar de coração. Isso quer dizer que o perdão não é uma operação que acontece na mente. Não é arranjar desculpas para quem errou, tentando entender uma possível razão. Perdoar é algo que se faz no íntimo, quando abrimos mão de julgar e clamar pela condenação daquele que pecou e cometeu uma injustiça. Nem sempre há desculpas que justifiquem um erro. Às vezes a ofensa a perdoar é cruel e descabida. E ainda assim o Senhor espera que ofereçamos uma resposta de misericórdia, que pague o mal com o bem, a maldição com a bênção. Quantas vezes for necessário para que teu irmão não permaneça prisioneiro em teu coração? Poderia ter respondido o Senhor. Não oferecemos nosso perdão a quem merece, mas a quem precisa dele no momento em que é necessário. O presente mais bonito que um coração repleto do amor de Deus pode oferecer é o perdão incondicional e generoso, aprendido com Jesus na cruz. O livro de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24 diz: Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Jesus não poderia fazer um desafio mais exigente: a reconciliação com os que possam ter algo contra nós. Quando pensamos em perdão e reconciliação, é comum nos colocarmos na posição do perdoador, aquele que foi ferido e deve exercitar misericórdia. Esquecemos, no entanto, que muitos podem ser aqueles que andam feridos nas estradas da vida por causa de nossas palavras e atitudes. Por isso, Jesus nos diz hoje: se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. A ofensa é facilmente esquecida por quem a comete, no impulso de ira ou numa hora de descontrole. Mas é difícil esquecê-la quando se é o ofendido. Perdão é uma via de mão dupla. Devemos dá-lo, mas também precisamos recebê-lo. Com esse grande desafio, o Mestre nos ensina de uma só vez duas lições que quebram o orgulho em nosso coração. Primeiro, que também nós erramos e podemos ferir os que estão ao nosso redor com o nosso modo de ser. E segundo, que o primeiro passo da reconciliação, o passo do reconhecimento e da humildade, deve ser dado por aquele que percebe os laços do rancor envolvendo um coração, mesmo que não seja o seu. Ore assim comigo. Amado Jesus, agradeço porque me fazes reconhecer que também preciso pedir perdão. Assim como perdoo do fundo do coração os que me ofenderam, sinto necessidade de pedir perdão àqueles tantos que eu mesmo feri. Peço perdão a Ti, Senhor, por não ter sido fiel ao Teu amor e por ter impedido outros de sentirem o Teu amor através de mim. Ajuda-me, Senhor, a dar o primeiro passo da reconciliação, quando sentir que o veneno do ressentimento está se espalhando ao meu redor. Desejo viver esse dia em perdão completo, dando e recebendo essa imensa graça de libertação que é fruto da Tua cruz. Ajuda-me, meu Salvador, a ir ao encontro dos meus irmãos feridos nesse dia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.